Olá pessoal, estamos retomando os estudos de Êxodo e hoje nós estaremos entrando no capítulo de número 7. Então eu já convido você a buscar a sua Bíblia, né? Deixar já aberto lá no capítulo de número 7, porque logo estaremos, né, viajando literalmente, né, nas histórias bíblicas. E é claro, não poderia ser diferente, né? Nós queremos também começar esse momento tendo uma palavra de oração. Então, se você pode, feche os seus olhos e junto comigo falemos com o nosso Deus. Pai querido, obrigado porque a gente pode se encontrar e nos reunirmos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, sabendo, ó Deus, que Tu tens algo especial para nós, que nós não estamos largados, né, às traças, mas nós temos um Deus que cuida da gente. E obrigado, Pai, porque nesse Teu cuidado Tu queres falar conosco, usando a palavra, usando a Bíblia, Senhor. Então, é o que nós clamamos e pedimos, Senhor. Fala conosco. Usa a Tua palavra para manifestar o Teu querer, o Teu desejo, aquilo que Tu tens reservado para nós. Oramos assim, desejamos, agradecemos, porque Tu fazes muito além do que nós pedimos ou imaginamos. Tu és maravilhoso, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos e proteja-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, uma das coisas mais interessantes de a gente estudar a Bíblia é isso aí, né? A gente vai estudando e a gente vai entrando no mundo das coisas de Deus. E é claro que quando a gente entra nas coisas de Deus, a gente entra na intimidade dele. Isso é maravilhoso. É tão gostoso a gente poder descobrir Deus, né? Lendo a palavra e tentando descobrir o que ele tem reservado para a gente, né? De maneira assim tão especial. Isso é algo que não tem preço. Esse é o caminho que nós queremos seguir e eu te convido a juntos, né, irmos ao encontro dessa palavra poderosa. Êxodo, capítulo de número 7, porque nós vimos até o capítulo de número 6, e nós vimos que teve aqueles confrontos, né, de Moisés junto com o faraó e aquela coisa lá toda, e o faraó disse, não, né, vocês aí estão querendo aprontar, vocês querem mais uma mata, vou aumentar o trabalho de vocês. Aí o faraó aumenta o trabalho, daí o povo começa a reclamar. Moisés, o que tu tá fazendo com a gente? Que negócio é esse? Prometeu que nos ia libertar e agora estamos aí sofrendo, né, de novo e cada vez pior. Bom, aí Moisés vai para Deus e diz, Senhor, que negócio é esse? Né? Aí no capítulo 7, essa narrativa começa mostrando Deus dando orientação específica para Moisés quanto a essa missão a qual ele foi incumbido. Aí ele vai dizer assim, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo de número 1. Então, disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí, olha, presta bem atenção nessa palavra, eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, meu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir, né, da sua terra os filhos de Israel. Aí no versículo de número 3, ele diz assim, eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Repara que Deus está dizendo assim, eu vou endurecer o coração do faraó. Ou seja, vou mostrar os meus sinais lá no meio desse povo. Versículo 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão, né, de 83, quando falaram a Faraó. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui, rapidinho. Deus falou assim para Moisés, eu te constituí como Deus. Eu fiz de ti, entre aspas, um Deus, né? Não um Deus como Deus, mas um Deus. Moisés recebeu autoridade divina e ele recebeu também poder, inclusive sobre o Faraó, né? Enquanto que Arão foi comissionado para servir como profeta e porta-voz de Moisés. Esse encontro deles não seria uma repetição daquilo que foi o primeiro encontro deles com o faraó. Não. Teria um teor e uma conotação um pouquinho diferente daquela. E o interessante também no versículo 3, né, vocês repararam
Lá Deus disse assim, eu vou endurecerei. Algumas traduções dizem assim, eu tornarei obstinado. Ou ainda uma outra tradução de Moffat diz assim, tornarei teimoso. Né? Essa não é uma palavra que também geralmente usada para endurecer, né? Algumas traduções falam em endurecer. O vocábulo original no hebraico não é normalmente usado para endurecer, mas esse verbo é traduzido como endurecer também, por exemplo, em Salmo de 95, verso de número 8. E aí lá no versículo 4 ele diz assim, que eu vou, né, as minhas hostes, o meu povo, ou seja, todo o meu povo que está ali e que eu amo. E aí lá no versículo 5 ele deixou muito claro, e os egípcios saberão. O segundo grande motivo para Deus exibir o seu grande poder. Primeiro, Israel deveria saber, versículo de número 6 e 7, né? Do capítulo 6, verso do número 7, melhor dizendo. Vimos no último encontro. Israel deveria saber o grande poder que tem esse Deus que está tirando eles do Egito. Mas também os próprios egípcios, eles iriam saber que ele era o Senhor, por causa do juízo que ele iria pesar sobre esse povo, o Egito. Israel pela redenção, Egito pela condenação. Ou seja, Deus aqui está agindo em favor de Israel. E isso a gente percebe em todo o decurso da história, a gente percebe esse agir poderoso de Deus, né? Deus, ele ama o seu povo. E tirar esse povo do Egito tem um objetivo, um propósito muito grande de demonstrar para o mundo, né, que segue, obviamente, outros deuses, mostrar para esse mundo que há um Deus de poder, há um Deus verdadeiro, há um Deus, né, que deve ser seguido, que é o único Deus e verdadeiro Deus. Então, e aí no versículo 6, né, diz né, que é uma pequena introdução, ou melhor, um versículo que resume e introduz a próxima sessão, que vai falar agora das atitudes, ou melhor, das maravilhas que serão manifestas na terra do Egito. Ou seja, a partir do versículo de número 8, né, nós entramos propriamente nas maravilhas que Deus irá operar em meio ao povo dos egípcios. E aí no versículo 8, vamos continuar a leitura até o versículo de número 13. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante do Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Lá no versículo 10, então, diz assim, então Moisés e Arão se chegaram ao Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Aí no versículo 11, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com os seus poderes, né, ciências ocultas. E aí no versículo 12 ele vai dizer o seguinte, pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito que o Faraó iria fazer. Né? Então vamos lá. As pragas, vamos dar uma pequena introdução sobre essas pragas aí também. As pragas através das quais Deus se manifesta para Israel e também para o Egito são chamadas de diversas maneiras na Bíblia. Né? Capítulo 9, verso 14, vai falar que elas são magepa, que é um golpe severo. Em 1 Samuel 4, verso 17, né, vai dizer que eles significaram uma grande derrota na guerra. Né? Ele usa uma expressão negar, que significa um golpe poderoso, um golpe pesado. Isso nós encontramos também lá em Êxodo capítulo 12, verso do número 3, né? Que fala em magepa, que é um golpe muito forte, severo. Essas expressões foram usadas em relação a essas pragas. E geralmente essas expressões ou esses vocábulos em hebraico são usados, né, para uma calamidade que Deus colocou, como se fosse um julgamento. Josué, versículo 22, verso 17. E por meio desses golpes, né, eles obviamente inspiram um temor. E se aplicados pela mão divina, o povo deveria tomar uma consciência de que Ele, o Senhor, Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. As 9 primeiras pragas
claramente se encaixam em 3 grupos de cada uma, né? 3 grupos de 3. As de números 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8 foram anunciadas a Faraó de antemão. Mas a praga número 3, 6 e 9 vieram sem advertência. As 3 primeiras pragas assaltaram ambos, tanto o Egito como Israel, porque ambas as nações precisavam aprender quem era o Senhor. As primeiras 3. Né? Os 2 últimos grupos, porém, eles vão ser somente para os egípcios, para que eles soubessem que Deus estava cuidando de Israel, né? E Deus era o dono deste universo, dono inclusive do Egito. Êxodo 8, capítulo verso 22 vai falar sobre isso. E maior que todos os deuses do Egito. Isso está escrito no Êxodo 9, verso 14. As pragas eram progressivamente mais severas. As 3 últimas quase que destruíram a terra toda ela. E a 10ª praga, ela vai ser discutida depois, mais tarde, porque ela é talvez a praga mais pesada, né? Foi o ataque mais feroz, vamos assim dizer. E ela foi destacada das outras pragas, não só porque é o ponto culminante, né, do julgamento e a base da redenção, mas também porque foi uma visitação direta, poderosa de Deus. Não um juízo através de causas secundárias, não porque Deus, né, jogou pedras e as pessoas morreram por causa das pedras, não. Essa praga 10, número 10, será a mão de Deus direto sobre os primogênitos. As 9 primeiras pragas foram milagres, entre aspas, naturais, né, no sentido que foram catástrofes que, de repente, muitas vezes já aconteceram em algum momento na época do povo do Egito, mas aqui nós temos uma severidade assim, levada a um extremo tal que não tem como dizer que isso foi apenas um evento natural, não. Nós só podemos dizer que ali realmente esses sinais de Deus ali no povo do Egito foram milagres, foi a mão poderosa do Senhor, tá certo? E, inclusive, um dos aspectos desses milagres, ou dessas pragas, né, ou como queira chamar, Deus comissionava Moisés e dizia, agora você faça isso e vai acontecer aquilo. E aí, exatamente como Deus falava que seria, acontecia, tá certo? Então, os egípcios, eles foram castigados não só física, mas também mentalmente e espiritualmente, porque cada praga, inclusive, era direcionada para um fenômeno da natureza que era adorado pelo egípcio, tá certo? E, de alguma maneira, aquela praga era uma manifestação de algum deus deles, né? Por exemplo, eles adoravam o deus Ra, que é uma rã, né? Eles adoravam um deus que era na forma de uma rã. Deus, então, coloca o seguinte, no versículo 8, como nós lemos, né? Esse comissionamento, Deus diz assim para Moisés, vocês vão lá. E aí, inclusive, lá no versículo 9, o faraó diz assim para Arão e para Moisés, façam milagres, então vamos lá, provem que o Deus que vocês estão dizendo que é Deus, ele tem poder. Tipo assim, ele está meio que debochando aqui, né? Provem, vamos lá, faça alguma coisa extraordinária que eu quero ver. E aí Deus, Moisés e Arão também fazem o primeiro sinal, o grande sinal, né, do bordão se transformando em serpentes. E o interessante é que os sábios encantadores, né, que com certeza não eram simples mágicos, né, mas eram líderes altamente educados e ensinados, sacerdotes do Egito, homens, quem sabe, de vasta influência, de capacidade, eles conseguiram também realizar a sua façanha, sei lá, talvez por meio de algum truque, de um réptil extremamente treinado, ou por meio de algum milagre, mas obviamente milagre que vem do maligno, né? Com o poder do diabo, de Satanás, não com o poder de Deus. Isso a gente também não sabe exatamente como é que eles conseguiram fazer isso, tá certo? Em qualquer dos casos, né, o poder da supremacia de Jeová ficou demonstrado quando, né, o bordão, a serpente de Moisés, o bordão de Arão lá, ele vai lá e come os bordões, né, as serpentes dos outros sacerdotes do Egito. E aí lá no versículo 13, ele vai dizer que Faraó parece que viu, né, que os sábios deles lá puderam fazer o mesmo, né, com alguns encantamentos, e aí ele endureceu o coração, ou seja, ele se tornou forte, se tornou firme. Aqui, dentro desse trecho todo, dessa situação, nós vemos 3 palavras
que são usadas para endurecer o coração do faraó, né? Uma é, ele se tornou forte, ele foi forte, ou uma outra palavra, né? Isso está em alguns versículos, 7, versículo 13, por exemplo, tá desse jeito. Outra palavra é quando ele se torna pesado, lento, lá no 7,14 vai falar sobre isso. Ou ainda quando ele simplesmente diz assim que ele endureceu, lá no 7, verso do número 3, vai dizer isso, né? Mas o fato é que essas traduções escondem o fato, talvez, de que Deus foi quem efetuou esse endurecimento. E é claro que quando o faraó ele endurece o seu coração, quando Deus diz que Deus endurece o coração do faraó, na verdade, Deus, ele de antemão sabia do que aconteceria, e não apenas isso, Deus meio que predeterminou isso, desse jeito que fosse acontecer. Eu creio firmemente que a história toda, ela tem a direção de Deus em tudo que acontece. Então Deus escolheu o faraó para ser um instrumento de justiça, ou de injustiça no caso dele, e de justiça para o seu próprio povo, tá? Então Deus, ele endurece o coração daquele que começou a se endurecer, tá certo? E os meios pelos quais Deus endurece o coração, né, pode ser por meio de uma intervenção extraordinária, ou pode ser através, inclusive, de experiências comuns da vida, né, através de algumas situações que o cara vive, peculiaridades, problemas do caráter, sei lá, alguma coisa que ele vivenciou e que deixou o coração dele mais endurecido. Mas uma coisa é certa, nunca se esqueçam disso. Se o coração do faraó endureceu, se Deus endureceu esse coração, né, a opção de endurecer era do faraó. Deus determinou, Deus predestinou, sim, mas a opção foi do faraó, de escolher fazer o errado e, consequentemente, a culpa será exclusivamente dele. Ele será cobrado por isso, lá na eternidade. Então, lá do Êxodo, capítulo 7, verso 14, até o Êxodo 10, o verso de número 29, nós vamos ter as primeiras 9 pragas. E as pragas, então, provocaram grande aflição física, como nós já vimos, e eram julgamentos contra os deuses do Egito. O rio Nilo, por exemplo, era um dos principais objetos de adoração deles. A rã era muito sagrada, representava fertilidade. O gado também era venerado, o carneiro, bode, boi, tudo isso era sagrado. O deus Sol, Ra, ele foi eclipsado, né, provando-se impotente mediante uma das pragas, a praga das trevas, né? E interessante que lá em Êxodo 12, verso do número 12, Deus mesmo disse assim: sobre todos os deuses do Egito eu farei juízos, porque eu sou o Senhor. Então, tudo isso está acontecendo não porque por acaso, não, mas sim porque Deus está no comando, Deus está no processo dessa situação toda, tá certo? Então, a primeira praga nós vamos ver no próximo encontro, que a primeira praga fala sobre o Nilo sendo transformado em sangue, né? As águas do Nilo se transformando em sangue. Mas uma das coisas que eu queria assim, deixar com vocês, né? Claro, vocês podem fazer suas perguntas, suas colocações, mas nunca se esqueça de uma coisa: Deus, ele está no comando da história. Deus está no controle absoluto de tudo que existe, de tudo que há. E também nunca se esqueça de que Deus é o dono, inclusive do tempo. Se alguma coisa acontece, Deus, ele está viajando no tempo, ele criou o tempo. Então, para ele, o tempo é extremamente relativo. Ele vai e volta no tempo, ele vai para o passado, vai para o futuro, volta para o passado, ele está no presente. Para Deus, isso tudo está na alçada dele. Nós não conseguimos compreender isso. Não tente compreender, porque nós não temos condições para compreender isso. Mas nós temos sim condições de admirar Deus pela sua grandiosidade, pelo seu imenso poder e por tudo aquilo que ele faz, opera, manifesta. É o que eu quero desafiar você a fazer, a se colocar nas mãos dele, entregar a sua vida nas mãos dele. Lembrando que nós somos responsáveis pelas nossas decisões, então tome a decisão de servir o Senhor, de seguir a Jesus Cristo e viver para ele. Amém? Amados, né? Esse Deus de poder que manifestou poder imenso ali no meio do povo do Egito, ele quer andar contigo. Ele quer caminhar junto contigo, ele quer consolar você, ele quer alegrar o seu coração, ele quer encher o seu coração. Busca a presença dele, busca essa intimidade com ele e descubra como é bom, como é gostoso viver para Deus. Amém?
Vamos falar com Ele. Pai querido, obrigado por esse momento tão gostoso, Pai, da Tua Palavra. Obrigado porque podemos falar contigo. E obrigado que Tu tens palavras de vida eterna. Abençoa, Senhor, este momento na vida de cada um. Que essa palavra seja, que ela cale fundo nos nossos corações, que ela alcance fundo a nossa vida, nosso coração. E abençoa, Senhor, cada um, de tal maneira que o nome de Jesus seja exaltado, honrado e glorificado em tudo que nós viemos a fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique então na poderosa paz dele, do Senhor Jesus. Amém?